O segundo livro de Samuel apresenta-nos o estabelecimento definitivo de Davi na realeza e, em seguida, as misérias da sua casa, depois que, infelizmente, veio a prosperidade abrir a porta à vontade própria. O caminho da fé, com as suas dificuldades, é aquele que se anda com Deus e onde se celebra o triunfo que a sua presença nos assegura. Um estado de prosperidade põe em evidência quão pouco o homem é capaz de beneficiar dele sem ali encontrar uma armadilha, não sendo a prosperidade o caminho da fé, isto é, da força. O mal que existe no coração manifesta-se no comportamento. Compare-se 2 Samuel capítulo 22, onde temos o cântico com que Davi termina o caminho das dificuldades, com o capítulo 23, que contém as suas últimas palavras após a experiência que ele tinha vivido de prosperidade e de glória adquiridas pela fé. No entanto, ao iniciar o capítulo 1, nós vemos a compaixão e os sentimentos piedosos e, por conseguintes, generosos, que eram bem reais em Davi. Não fingiu ter o coração angustiado por causa da infelicidade de Saul para se apoderar da realeza sem lamento, logo que Saul tivesse deixado de existir. Ao receber a notícia da sua morte, Davi fica realmente com o coração afligido. E aí, ai do homem de coração empedernido que, seduzido pela esperança de uma boa recompensa, esperava, ao dar-lhe a notícia dessa morte, ser portador de boas novas. Fosse qual fosse o seu infortúnio, Saul era para Davi o rei de Israel. Ele era, fosse quais fossem as suas faltas, um rei infeliz. Davi tinha-o amado, tinha sido um dos frequentadores da sua casa, onde a infelicidade do rei se manifestava diante dos seus olhos e exigia o respeito daqueles que dele se aproximavam. E embora Saul tivesse perseguido Davi sem motivos para tal, naquele momento era-lhe muito fácil esquecer tudo isso. Na morte de Saul, Davi não quer lembrar-se senão daquilo que, de algum modo, possa honrar o caído e, acima de tudo, lembrar-se de que fora o ungido do Senhor e o povo de Deus que caíram diante dos seus inimigos. Davi manda matar o homem que, cego pelo egoísmo, se tinha acusado de não temer a Deus, nem possuir sentimentos bons e generosos. Porque Davi teme a Deus e o ungido do Senhor tem, aos seus olhos, um grande preço. Davi derrama então o seu coração perante Deus nos comoventes acentos de uma dor cuja expressão comovedora e solene recorda tudo o que poderia exaltar Saul e deixa escapar as ternas e afetuosas recordações que lhe são sugeridas pelo coração. Que bela expressão dos frutos do Espírito de Deus! Enfim, a fé atua em Davi e de modo nenhum perde a coragem. Se este infortúnio o aflige, dá-lhe também a oportunidade de pôr outros em guarda contra uma tal calamidade. Davi manda ensinar a Judá o uso do arco, o emprego dessa arma pelo qual Saul foi morto. Davi, na sua humildade, ainda continua bem. Pergunta ao Senhor se deve subir a Judá e a que lugar, e o Senhor o dirige. Testemunha também aos habitantes de Jabes de Gileade a sua satisfação por causa do seu procedimento acerca de Saul.